Olá, estamos iniciando a apresentação do programa Partilhando Caminhos. Nosso convidado de hoje é Daniel Estevão de Miranda, ele que é doutorando e mestre em Ciência Política pela Universidade Federal de São Carlos e também graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Daniel também atua como coordenador de um projeto de pesquisa pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que aborda a política em Mato Grosso do Sul. Daniel, seja bem-vindo ao nosso programa. Vamos aí fazer um bate-papo sobre política, um tema atual, um tema instigante e bastante desafiador. Muito obrigado você, Miguel, pelo convite, né? Estamos aí, num tema tão importante, né? E às vezes não tão debatido, né? Às vezes tão desprezado pelas pessoas, né? Como a política, né? Então tá bom, nós vamos então fazer um esclarecimento aos nossos telespectadores um pouco sobre este tema. Daniel, antes de entrarmos propriamente dito no tema política, vamos dizer quem é o Daniel, né? Um pouco das origens do Daniel ali, suas origens vivenciais, sua formação acadêmica, para que possamos um pouco nos localizar aí quem é o nosso convidado de hoje. Pois é, eu sou campograndense, né? Sou nascido e criado aqui na terra. Eu me formei em Ciências Sociais em 2006. Eu fiz uma monografia sobre a crise do Brasil nos anos 80, tinha um certo interesse pelo Brasil desse período mais contemporâneo, após o processo de redemocratização. E sempre foi um tema que eu sempre gostei de estudar, é algo que, neste momento, não estou estudando, né, não é mais o meu tema de pesquisa, mas é algo que eu pretendo voltar algum dia, né, no futuro. Depois que eu me formei, eu tive uma rápida passagem pela Universidade Federal do Mato Grosso, fui professor substituto lá, mais ou menos, pouco menos de um ano, e foi quando eu entrei no mestrado em Ciência Política lá na Universidade Federal de São Carlos, né? São Carlos é uma cidade no interior de São Paulo, ali no centro, né, do estado de São Paulo, e eu terminei o mestrado, e mais ou menos na mesma época, assim, deu certinho, assim, foi bem cronometrado, eu passei no concurso para ser professor aqui na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, no curso de Ciências Sociais, que é onde eu atuo, e paralelamente a isso eu também entrei no doutorado. No mestrado eu pesquisei os anos 90 no Brasil, mais especificamente a reforma do Estado no Brasil, os anos 90, né, no primeiro governo do Fernando Henrique Cardoso. Mais especificamente, eu estudei um ministério que existiu somente no primeiro governo FHC, que era chamado de MARI, né, Ministério da Administração e Reforma do Aparelho do Estado, é um nome bem grande, mas teve uma duração curta, né, foi 3 anos e meio, 4 anos, ele acabou sendo, não foi extinto, mas esse órgão acabou sendo realocado, se tornou, foi colocado junto ao Ministério do Planejamento, né, que até hoje é o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Eu estudei isso no mestrado e no doutorado. Eu mudei um pouco, né, o meu foco, porque no mestrado era mais análise de políticas públicas, né, e da dinâmica política, da construção de uma proposta de reforma do Estado. E o principal articulador dessa proposta foi o economista e administrador, o Luiz Carlos Bresser Pereira, que é famoso, né, um dos mais renomados, mais conhecidos pesquisadores na área tanto de economia quanto de administração pública no Brasil. E aí no doutorado eu resolvi me aprofundar no pensamento dele, né, na produção intelectual dele, porque ele tem 50 anos de carreira, né, já está com quase 80 anos de idade, tem 50 anos de carreira, inúmeros livros, artigos, etc. E é uma das pessoas mais influentes nesse campo de estudos, né, da administração pública, e como economista também ele é bastante destacado. Então no doutorado atualmente eu pesquiso a obra dele, e aí quando eu me vinculei aqui na universidade ao FMS, eu senti a necessidade de me aprofundar ou de conhecer mais a política sul-mato-grossense, né? Porque o que a gente conhece da política sul-mato-grossense é mais aquilo que os jornalistas publicam, né? Que há bastante jornalistas muito competentes aqui no estado, que fazem análises muito interessantes, mas em geral é análise, né, de jornalista, ou seja, uma análise mais conjuntural, né? Uma análise mais de curto prazo, vamos colocar assim, né? Então a ideia desse projeto que a gente está começando a desenvolver junto ao FMS é mais de tentar compreender a política no Mato Grosso do Sul de maneira mais ampla, comparar as características da dinâmica política sul-mato-grossense com a dinâmica de outros estados, compreender em que medida ela tem características em comuns ou diferentes da política brasileira de maneira mais geral, né?
Então, Ok, Daniel. Então, eu quero que você aprofunde um pouco esse projeto mais para frente um pouquinho. Nós agora, Daniel, eu gostaria que você abordasse um pouco, eu poderia até chamar de uma evolução histórica da palavra política. Hoje nós sabemos que a palavra política, ela sofre um certo esvaziamento ou até uma certa banalização. As pessoas misturam política com politicagem e a gente acaba se perdendo um pouco com essas ressignificações aí diversas da palavra política. Então, vamos tentar fazer uma reconstrução de como surge essa palavra, como ela vai evoluindo com relação ao tempo, né? Me parece que ela vem ali do grego, polis, sendo vista num primeiro momento como arte de governar. Lá nos gregos, né? A Grécia, né, na verdade, esse período da história, 5, 6 séculos antes de Cristo, na Grécia, surgiu essa novidade, vamos colocar assim, na história, que são as chamadas polis gregas, né, que em geral elas são traduzidas como cidade-estado. Na verdade, esse é um termo incorreto, porque não existia Estado propriamente dito, né? Na verdade, as polis, né, essas cidades gregas, elas eram cidades que se autogovernavam, né? E havia uma diversidade de formas de governo, né? Depois que foram sistematizadas pelo Aristóteles, naquela famosa obra política, né, que até acabou fixando esta palavra no nosso vocabulário. Até hoje ela existe como, aproximadamente com esse sentido, né, como a arte de governar, né? E o Aristóteles foi o primeiro a tentar fazer uma análise sistemática e uma classificação das formas de governo, né, distinguindo a democracia da tirania, da monarquia, da aristocracia e assim por diante, né? São 6 formas de governo. E a polis grega, ela foi, principalmente a polis ateniense, na cidade de Atenas, ela foi o palco de uma criatividade, vamos colocar assim, social muito grande, né? De invenção de uma maneira de se conviver e de se resolver os problemas em comum, que marcou profundamente a história da humanidade, né? E por isso é que nós usamos essa palavra que tem origem grega, justamente porque ela remete a esta criação social, vamos colocar assim, a esta invenção que os gregos realizaram lá por volta do século 5, 6 antes de Cristo, né? Tinha lá a Ágora, a Acrópole, né? No caso de Atenas, especificamente, existia uma grande assembleia popular que no seu auge chegou a ser constituída ali por em torno de 6.000 cidadãos atenienses, que era a Eclésia, né? Que é uma tradução meio grosseira, seria algo como uma assembleia, né? Que era uma assembleia popular cujos membros eram escolhidos por sorteio. Não havia eleição como existe hoje, né, que todos os cidadãos vão e escolhem os representantes. Na verdade, era um sorteio e as pessoas participavam das discussões, das decisões ali naquela assembleia durante um período de mais ou menos 1 ano, e aí depois era feito um novo sorteio, né? Então, essa era uma das instituições principais. Mas a política, de fato, não se restringia a essa assembleia, né? Existia a ágora, né? Uma espécie de praça, e as pessoas discutiam os principais assuntos relacionados à comunidade, ou seja, os principais assuntos políticos, em praticamente qualquer lugar, né? Em lugares públicos, né? Não se resumia apenas a eclésia, propriamente dita, né? Existiam outras assembleias, outras instituições, vamos colocar assim, ali na Atenas daquele período também, mas provavelmente a mais importante era essa, que se parece com uma assembleia, mas ela também era tribunal. Havia ali uma junção entre funções legislativas e judiciárias, vamos colocar assim, né? E, de fato, ela é considerada a primeira democracia, né? Na verdade, inventou o que a gente entende até hoje, aproximadamente por democracia, na medida em que ela tinha como um dos princípios básicos justamente o máximo de participação possível de todos os cidadãos, né? Ok, então nós vamos para um rápido intervalo, Daniel, e daqui um pouquinho nós retomamos aí com esse aprofundamento da política, né, um pouco um resgate histórico da palavra política. Nós já falamos um pouquinho da política ali na Grécia, vamos em seguida falar um pouco da política no Renascimento e caminhando de lá para cá, fazendo essa reconstituição para esclarecer um pouco mais essas conceituações aí tão importantes no momento atual em que vivemos. Aguardamos vocês para o próximo bloco. Olá, amigos, eu sou o Chitãozinho. Oi, gente, aqui é o Chororó. Estamos aqui na OH News, a sua TV na web. Um abraço.
estamos retomando a apresentação do programa Partilhando Caminhos. Hoje o nosso convidado especial é Daniel Esteves de Miranda, ele que é doutorando e mestre em ciência política e também graduado em ciências sociais. No último bloco nós falávamos um pouco ali da evolução histórica da palavra política, um pouco as suas significações, vendo um pouco da política lá no contexto da Grécia. E agora, Daniel, vamos caminhando um pouco. Eu sei que ainda tem ali a Idade Média, mas já vamos um pouco para o finalzinho, no período do Renascimento. Nós sabemos ali que quando a autoridade tradicional do Estado passou a participar do confronto entre a aristocracia e a burguesia nascente, tem uma obra, que é a obra de Maquiavel, ainda que ela não definisse política, ela deslocou o centro de atenção ali para a política enquanto obtenção, exercício e manutenção do poder. E Hobbes também mantém, me parece, que essa mesma valorização ali do poder do Estado como tema central ali, né? Vamos falar um pouco da política nesse período do Renascimento. A principal novidade desse período, do final do Renascimento, início do que se chama de Idade Moderna, é de fato o surgimento do Estado Nacional, né? Estados nacionais, o que a gente entende hoje em dia por Estado Nacional, não existia nem na Idade Média nem na Idade Antiga, né? Porque mesmo o Império de Roma, o Egito, a China, que são considerados Estados, eles não são exatamente Estados nacionais, não é o mesmo fenômeno que nós temos hoje em dia. E o Maquiavel e o Hobbes, eles se situam justamente nesse período histórico fundamental de formação ou de surgimento desse novo fenômeno, né? Por isso que a obra deles é tão importante, porque eles foram os primeiros a captar, a tentar analisar e a estabelecer as primeiras análises, né, as primeiras conceituações, as primeiras aproximações teóricas em relação a esse novo fenômeno tão importante que era o Estado Nacional. E é por isso que o Maquiavel ele acaba redefinindo, vamos colocar assim, a própria noção de política, já não mais como os gregos haviam definido, como uma vivência da comunidade, né? Mas sim como uma busca e a manutenção do poder. Tanto que a obra dele se intitula O Príncipe, porque para ele o fenômeno fundamental da política é justamente a existência, vamos colocar assim, de lideranças políticas capacitadas a conduzir a comunidade a determinados destinos, a determinados objetivos. No caso dele, especificamente, ele é italiano, né, nasceu em Florença, o principal objetivo da política para ele, naquele momento, era formar o Estado Nacional italiano, né, porque a França já havia passado por esse processo, Portugal, né, foi o pioneiro nesse processo, a Espanha, e a Itália, na visão do Maquiavel, estava em descompasso com a história, porque o Estado Nacional não havia se formado de maneira completa ainda na Itália. Na verdade, a unificação italiana só ocorreria no século XIX, né, 300 anos depois, quase 400 anos depois. Então, de Maquiavel a Hobbes, o que nós temos é justamente uma evolução desse processo de formação do Estado Nacional, né, no caso do Maquiavel na Itália e do Hobbes na Inglaterra, mas ambos tentando captar e definir do que se trata esse novo fenômeno, né? Tentando explicar e fundamentar uma nova visão da política baseada nesse novo fenômeno fundamental que altera completamente o cenário, né, de atuação dos atores políticos, né? Já não é mais a cidade pequena, né? Atenas tinha 500 mil habitantes, né? A gente pegar, não sei exatamente quantos habitantes havia na Itália naquela época, mas com certeza era bem mais de 500 mil, quer dizer, isso altera completamente a própria dinâmica da política, né? Aí a partir do século XVIII surgiram as primeiras tentativas de construir uma ciência política, e essa, naquele momento, foi definida como, de início, como estudo do Estado, né? Vamos ver um pouquinho aí esse surgimento da ciência política. A ciência política, propriamente dita, ela nasce muito ligada ao direito, né? Até hoje em dia ainda existe um pé no direito, depois ela vai sendo influenciada por outras, no direito e na filosofia, né? São as duas principais disciplinas, os dois principais campos de conhecimento que influenciam muito o surgimento da ciência política. Justamente porque esses novos estados que estavam surgindo, né? Os estados que estavam surgindo e essas transformações, como você apontou, essa luta entre burguesia e aristocracia, com a burguesia cada vez mais se tornando forte, o poder da burguesia precisava ser fundamentado, precisava ser legitimado, né? E o papel dos juristas, o papel das pessoas que eram responsáveis por fazer a legislação, né, ou as legislações, ele foi fundamental justamente para
para regular essa nova sociedade, esse novo Estado que estava surgindo e principalmente sacramentar, né, consolidar o poder que a burguesia estava cada vez mais adquirindo, né, na medida que ela estava se tornando cada vez mais a nova classe dominante e assim por diante. Então, a ciência política ela vai surgindo a partir tanto do campo da filosofia quanto do campo do direito, né? Aí, no enfoque mais moderno, nós sabemos que a política não se dá apenas no nível do Estado, né? Estando presente aí em todos os níveis da vida social, né? E se enfatizarmos só o Estado, nós corremos o risco de uma abordagem absolutista, né? Que era muito mais a abordagem de Hobbes, né? Que defendia muito mais um Estado absolutista. Pois não podemos esquecer da sociedade civil, isto é, dos governados, que, querendo ou não, esses governados, eles fazem políticas e acabam alterando o rumo ali das decisões dos governantes, né? Vamos detalhar um pouco isso. Sem dúvida nenhuma, houve ali em um primeiro momento, né, tendo visto a importância do Estado Nacional, um foco mais no Estado. Mas a partir do século XIX, principalmente no século XX, a sociedade cada vez mais entrou em cena, vamos colocar assim, né? Cada vez mais percebeu-se que a política não se faz apenas no Estado, não é apenas a arte de busca e manutenção do poder, como havia definido Maquiavel, tendo por referência apenas o Estado. Quer dizer, a busca e a manutenção do poder se dá também no âmbito da própria sociedade, né? Então, o conceito de sociedade civil, na verdade, ele vai atravessando o século XIX, tem muitas pessoas, muitos teóricos que contribuíram para ela, né? Hegel, Marx, no século XIX, Gramsci, né? E vários outros autores que tentaram analisar esse fenômeno, e o que chama atenção nesses autores é justamente essa tentativa de compreender como que o Estado, ou vamos colocar assim de maneira mais geral, como que o poder público e o poder privado, ou os poderes privados, atuam muito uns sobre os outros, né? Quer dizer, a base social da política ela é composta justamente por essa estrutura da sociedade. Então, sociedades diferentes, com estruturas diferentes, tendem a gerar dinâmicas políticas diferentes e estados, ainda que seja Estado, mas estados diferentes, né? Ainda que seja o mesmo fenômeno, mas provocam uma diferenciação aí nesses fenômenos, né? Então, a sociedade cada vez mais passa a se organizar, o Estado, enquanto organização, deixa de ser a única organização disponível para as pessoas e passa a existir outros tipos de organização, né, como os sindicatos, como os partidos, e tudo isso se situa no âmbito da sociedade civil, né, que é diferente do Estado, né? Então, a sociedade civil, do ponto de vista da política, ela poderia ser vista como esse conjunto de organizações que não podem ser identificadas como Estado, né, que é também uma organização. Então, acabamos por identificar nessa evolução histórica, aí, vamos dizer, da política, três tendências, né? Uma política orientada para o governo, uma política orientada ali pelo e para o poder, e uma política orientada para a tomada das decisões. Pelo meu ver, na verdade, nós não podemos dizer assim que nenhuma delas é completa, né? Na verdade, todas essas enfatizações, elas são parciais, né? E hoje parece-me que é necessário olhar a política muito mais como um processo pelo qual vários grupos de interesses ideais diferentes, fazendo uso de seus poderes, chegam a decisões que governam a sociedade. Uhum. Seria um pouco por aí? Como que você vê essa questão? Uhum. Hoje em dia, no século XX, né, pelo menos, com esse fortalecimento da sociedade civil, de fato, a existência de diversos grupos de interesse, e por grupo de interesse a gente pode entender, seja um sindicato, seja o lobby de uma empresa, ou de um conjunto de empresas que atuam em determinado setor, ou pode ser diversas organizações territoriais, né, por exemplo, um conjunto de cidades que formam algum tipo de união, um conjunto de estados, né, e assim por diante. Então, existem vários tipos de clivagens, né, um termo que se usa bastante, né, quando se trata de analisar a política. Ok, Daniel, eu vou te interromper um pouquinho, nós vamos para um rápido intervalo e daqui um pouquinho você volta para concluir esse seu raciocínio e também abordarmos um pouco sobre o seu projeto de pesquisa sobre a política no estado de Mato Grosso do Sul. Aguardamos vocês para o próximo bloco.
Vamos direto ao ponto. A tecnologia da informação é fundamental para o desenvolvimento da sociedade? Bom, se você respondeu que sim a esta questão, está no caminho certo. Aliás, está na sintonia da Itel Informática, uma das maiores empresas de prestação de serviço de informática no mercado competitivo do estado de Mato Grosso do Sul, e que há mais de 15 anos oferece serviços e soluções tecnológicas. Por ser uma empresa de referência na área de tecnologia da informação, confere a seus clientes produtividade e qualidade de serviços de alta performance. Hoje contamos com um corpo técnico de profissionais altamente qualificados, alguns com mais de 10 anos de experiência. São mais de 480 colaboradores que ajudam a empresa a alcançar resultados cada vez mais ousados e inovadores. O portfólio de serviços da Itel é completo. Execução de projetos e assessoria em tecnologia da informação, análise e desenvolvimento de sistemas de informação, alocação de mão de obra qualificada na área de informática, suporte e assistência técnica em equipamentos de informática, digitalização e microfilmagem de documentos, licenciamento e uso de sistemas, serviço de processamento de dados para terceiros, locação de equipamentos com suporte técnico. Veja algumas ações e projetos de que a Itel Informática se orgulha. Todos os anos, aquecemos a vida de muitas famílias e entidades de apoio a pessoas carentes em Campo Grande, com a doação de roupas, agasalhos e alimentos por meio da campanha do agasalho. O Serviço Social da Itel realiza ginástica laboral, campanhas contra DSTs e o acompanhamento dos colaboradores afastados por problemas de saúde. Por meio de uma parceria com o SESC, todos podem desfrutar de uma grade de benefícios. Há ainda convênio com farmácia, que oferece descontos especiais em medicamentos. Em 2010, foi criado pela empresa o projeto Acordar, uma iniciativa que visa a distribuição de alimentos, kits higiênicos e também computadores reutilizados, destinados à inserção digital de pessoas carentes. Já são mais de 10 profissionais com necessidades especiais empregados. Uma prova de que o esforço profissional só depende da força de vontade de cada indivíduo. Quando o jovem ou adolescente decide conquistar uma posição no mercado, a Itel Informática não só apoia, como lhe dá oportunidades. Plantar nos colaboradores hábitos saudáveis e que inspirem mudanças imediatas, como o descarte correto de lixo eletrônico, é exemplo de que preservar hoje faz bem amanhã. A Itel tem mais do que clientes, tem parceiros. Nossos convênios estão à disposição de todos os funcionários. Esta é Itel Informática, uma empresa pronta para o futuro e presente no dia a dia de milhares de pessoas. Itel Informática. Olá, estamos retomando a apresentação do programa Partilhando Caminhos. Hoje o nosso convidado é Daniel Estevão Ramos de Miranda, ele que é doutorando e mestre em ciência política e também graduado em ciências sociais. O Daniel, no último bloco, nós estávamos aprofundando juntos aí, né, fazendo um bate-papo e aprofundando um pouco um conceito mais amplo da palavra política, tentando enfatizar a política como processo, como grupos de interesses e de ideais e como poderes, né? Então, Daniel, eu vou pedir que você conclua o seu raciocínio do bloco anterior, né? Bem resumidamente, né, nós podemos compreender a política como esse palco onde existem vários fatores, vários fenômenos acontecendo ao mesmo tempo, né? Às vezes é difícil a gente saber qual que é o mais importante, na verdade isso define as diversas visões diferentes sobre política, né? Grupos de interesses, valores, né? As diversas divisões que existem na sociedade e assim por diante, né? E nesse sentido, de uma maneira bem geral, né, a política acaba sendo essa dimensão específica da sociedade, né, que é uma dimensão diferente, né, da dimensão religiosa, ou jurídica, ou econômica propriamente dita, né, essa dimensão que tem suas próprias características marcadas por tudo isso que você falou, né, todos esses fenômenos, grupos, interesses, valores e assim por diante. Ok. Agora, Mato Grosso do Sul parece-me que tem uma característica bastante peculiar em termos de política, né? E isso tem sido ali um dos focos de estudos seu, parece que juntamente com alguns
acadêmicos do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e com este estudo você pretende ali promover investigações que abarquem os diversos aspectos da política sul-mato-grossense, principalmente a partir da ciência política, né, da ciência política. Conte para nós um pouco como tem sido esse trabalho, como você tem visto a política sul-mato-grossense e até especificamente a política campograndense, que nós estamos vivendo um momento bastante importante na atualidade. Bom, resumidamente, o projeto se trata de fazer um estudo sobre diversos aspectos, né, da política no Mato Grosso do Sul, principalmente os relativos ao que na ciência política se chama de elites políticas, né, que são no caso do Mato Grosso, as lideranças partidárias, né, e aquelas que foram eleitas ou não, né, não importa, e ligado a isso os partidos políticos, né, a dinâmica dos partidos políticos aqui, que não é exatamente a mesma, porque em nível nacional nós temos aí nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos pelo menos, uma polarização muito forte entre PT e PSDB, e aqui a polarização é diferente, né, que é PT e PMDB, o PMDB é mais forte aqui, com relação ao perfil do eleitorado, do sul-mato-grossense, campograndense. Então são esses os diversos aspectos, né, o eleitorado, as lideranças e os partidos, né, que compõem a dinâmica da política sul-mato-grossense. Claro que vários outros aspectos, né, outros fenômenos poderiam ser estudados, mas a gente está inicialmente começando, levantando bibliografias, né, a gente, em um segundo momento a gente pretende fazer entrevista com essas lideranças principais, né, e tentar buscar todas as fontes possíveis, né, para nós termos um quadro mais completo possível, né, das especificidades da política sul-mato-grossense. Ok. Existe alguma particularidade que vocês já identificaram e que você gostaria de destacar nesse projeto? Uma coisa interessante na política sul-mato-grossense é essa relativa estabilidade de determinadas lideranças políticas, que acontece também em outros estados, né, mas aqui é bem nítido, né, como você mesmo observou, né, o fato do PMDB estar na prefeitura da capital há vários e vários mandatos, e antes disso, né, como outros estudiosos, na verdade, já apontaram, há uma tendência, né, na política sul-mato-grossense, e até mesmo antes da divisão do estado, né, no sul do Mato Grosso, né, quando era um estado só, o Mato Grosso, de haver sempre a presença de algumas lideranças fortes, né, como a gente tinha nos anos 50 lá o Filinto Miller, depois nos anos 70, a emergência da figura do Pedro Pedrocian, que também foi muito marcante, depois a sua rivalidade com o Wilson Barbosa Martins, nos anos 90 para cá a rivalidade entre o Putinelli e o Zeca do PT em um determinado momento. Então uma das características do Mato Grosso do Sul é essa bipolaridade, vamos colocar assim, na existência de lideranças políticas que acabam formando dois campos principais assim, na política. Então, e em geral, a tendência à estabilidade de né, como a gente tem, por exemplo, no caso do PMDB, que já está, que conseguiu com sucesso, né, governar os principais postos políticos do Mato Grosso do Sul, né, tanto o governo quanto a prefeitura da capital, né, durante os últimos 20 anos, a maior parte do tempo foi esse partido, né, que governou. Okay. No cenário nacional, recentemente nós tivemos a eleição aí do Tiririca, né, e foi visto como um voto de protesto. E agora, no último dia 7, nós também tivemos eleito aqui no estado, na capital do estado de Mato Grosso do Sul, duas pessoas para assumir na Câmara de Vereadores, que é o Chocolate e o Coringa, né? Você também encara isso como um voto de protesto? Olha, o que provavelmente há um componente de protesto no voto das pessoas que elegeram eles, mas também pode haver ali um componente que às vezes não é nem tanto de protesto, mas é de identificação. Porque vereador, diferentemente de deputado federal, porque os deputados federais, eles são, no Brasil, é um tipo de política que é muito mal visto pela população em geral. Vereador, nem tanto, assim, depende muito de cidade para cidade, né? Então, talvez haja um componente de protesto ali, mas provavelmente eles foram eleitos por serem, no caso de um deles, né, por aparecer na televisão, por ter uma identificação com o público, provavelmente conseguiram cativar ali uma determinada região, determinado bairro, um conjunto de bairros da cidade, estabelecer uma ligação com os eleitores. Então, há algum componente de protesto, mas eu imagino que seja mais essa identificação assim, do público com um artista, né, com uma pessoa. Assim. Essa questão de identificação, talvez o fator carismático, também parece que tem sido aí muito importante nesse cenário para a definição do novo prefeito do município de Campo Grande, né? Você tem observado isso também?
O que ocorre é que, de fato, né, o candidato do PP, né, o Alcides Bernal, foi radialista, então, com certeza há também uma identificação do público pelo fato de ser uma pessoa, né, que apareceu bastante na mídia, né, e não é um caso isolado, nós poderíamos citar várias e várias pessoas, né, como o atual prefeito, né, o nosso Entrade, que tinha programa na televisão, né, o Picarelli, que se elege, um deputado, né, Picarelli, que já se elegeu várias vezes, também tem um programa de televisão, e vários outros radialistas, apresentadores de televisão, ou pessoas que originalmente não eram da televisão, mas que têm programa de televisão, né, provavelmente para se manter visível para o público, né? Então há de fato um efeito carismático, com certeza, né? Porque ele disparou, né? No caso do Alcides Bernal, disparou nas intenções de pesquisa, e no dia 7 de outubro, quando se abriram as urnas, né? Quando se fez a conferência dos votos, ele confirmou, né? a preferência do eleitorado, né? Então com certeza há um forte componente carismático, tendo em vista que ele não era um político tão forte assim na capital, apesar de ser alguém conhecido, que teve uma boa votação para deputado, já tinha demonstrado uma força eleitoral, mas não era tão forte assim quanto se imaginava, né? Ok. Daniel, eu vou pedir que você deixe um recado final aos nossos telespectadores. Você, como um grande estudioso aí da política, que mensagem você deixaria ao público que nos assistiu com relação a esse tema tão importante que é o tema da política? Eu acho que o mais importante é sempre ter em mente que às vezes a gente fala dos políticos, os políticos são corruptos, né, mas às vezes a gente não para prestar atenção que, né, esses políticos vêm da sociedade, da nossa sociedade, quer dizer, alguém elegeu eles, alguém votou neles, né, então acho que o mais importante é a gente prestar atenção, é claro, sempre cuidar, né, e acompanhar o que os políticos fazem, né, durante os 4 anos, não apenas no período eleitoral, mas também prestar mais atenção, né, em nós mesmos, né, nos vizinhos, né, e para ter uma vivência cívica, né, cidadã melhor, né, que não se restringe apenas ao Estado, né, mas que a própria sociedade possa vivenciar a política, né. Ok. Daniel, muito obrigado por ter comparecido ao nosso programa, por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço a sua presença e eu acredito, assim como o Daniel, que a política ela está ali nas pequenas relações, né? Não só nas grandes relações. Quando nós esperamos macros mudanças, às vezes elas não acontecem ou é muito mais difícil para que aconteça uma macro-revolução, né? Eu acho que para que aconteça uma macro-revolução, a coisa deve começar no micro espaço onde eu convivo, nas relações interpessoais, na nossa conscientização dos atos que nós praticamos, e a partir daí eu acho que nós vamos mudando o nosso entorno e com certeza isso vai espraiando para um grande grupo. Que de fato os nossos próximos governantes estejam aí imbuídos de uma responsabilidade ética nos seus respectivos mandatos e que a população possa fiscalizar, né? Que a democracia não seja ali reduzida apenas ao voto, mas que possam acompanhar, fiscalizar e acompanhar a atuação daqueles que representam a população. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam aí o programa Partilhando Caminhos e aguardamos vocês para o próximo programa. Até lá!